Olá, minhas amigas, minhas irmãs. É muito bom estarmos aqui novamente para compartilharmos experiências e aprendermos a cuidar melhor do nosso corpo. O meu nome é Eliette, eu sou enfermeira com formação e experiência de quase 20 anos na área de oncologia e cuidados paliativos, e a cada ano eu e outras profissionais participamos das comemorações do Outubro Rosa, trazendo informações preciosas para te ajudar a refletir sobre a importância do autocuidado e da manutenção de um corpo e de uma mente saudáveis. Diferente dos outros anos, dessa vez eu vou responder as principais dúvidas sobre câncer que vocês enviaram através da enquete. Então nós vamos começar pela primeira pergunta. E a primeira pergunta é: o que é câncer? Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa doença ou você já teve alguém muito próximo de você que foi afetado com essa doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e do Instituto Nacional de Câncer do Brasil, o câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doenças que se caracterizam pela multiplicação e proliferação irregular e desordenada das células de alguma parte do corpo, levando ao mau funcionamento do órgão afetado. Esse aglomerado de células defeituosas podem afetar não só apenas o órgão onde elas estão alojadas, mas também elas podem ser enviadas através da circulação sanguínea e linfática para órgãos que estão mais distantes, e a isso nós chamamos de metástases. E aí nós passamos para a segunda pergunta, que tem tudo a ver com a primeira. Qual é a diferença de câncer e tumor? Tendo em vista a diversidade da nomenclatura dentro da área da saúde e dentro da área da oncologia, é muito comum que a gente se perca um pouco e confunda os termos. Então, qual é a real diferença entre tumor e câncer? Será que todo câncer é um tumor? Será que todo tumor é um câncer? Então, vamos lá. Nem todo tumor é câncer. O tumor ele corresponde a qualquer tipo de crescimento anormal de células que podem ser tanto benignas quanto malignas. Já o câncer, ele sempre vai ser caracterizado por células malignas. Então, o tumor ele pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno, mas o câncer ele sempre será maligno. Então, para ficar bem mais clara essa diferença, o tumor benigno, ele nunca vai invadir um outro órgão, ele não tem essa característica invasora e de disseminação à distância. Mas o tumor maligno, o câncer, ele tem essa característica de crescimento anormal, de invasão de tecidos subjacentes e de disseminação na forma de metástases. Então, essa diferença ela precisa ficar bem clara para a gente. E aí nós vamos para a terceira pergunta. Quais os sintomas do câncer e como podemos percebê-los logo no início? Existem sinais de alerta que nós precisamos estar muito atentas, como por exemplo o aparecimento de nódulos na mama ou a saída de líquido sanguinolento na expressão do mamilo. O aparecimento de nódulos no pescoço, nas axilas e na virilha também são características que nós precisamos estar muito alertas, porque são aquelas ínguas que podem nos dar indícios de que tem algo errado ali. Já para os cânceres de colo de útero, um dos sinais mais importantes que nós precisamos estar atentas é a presença de sangramento e dor após as relações sexuais. Os estudos apontam que o câncer de colo de útero pode demorar 3, 4, até 5 anos para avançar num estágio que não se tenha mais a possibilidade de tratamento com a intenção curativa. É por isso então que os exames preventivos de Papa Nicolau, eles são tão fundamentais e eles precisam ser realizados de forma periódica, anualmente, por toda mulher que tenha vida sexual ativa. Porque o exame preventivo, ele vai identificar as lesões iniciais e vai oportunizar a essa mulher um tratamento o mais precoce possível para que ela tenha muito mais chances de cura e possa ter uma melhor qualidade de vida, mesmo tendo a doença. Além desses sintomas, para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero, de uma forma geral, para os outros cânceres, existem sinais de alerta. Como, por exemplo, uma perda repentina de peso sem nenhuma justificativa, ou seja, você não está fazendo nenhum regime e começa a perder peso sem explicação. Uma fadiga que não melhora com o repouso, ou mesmo dor nas articulações, são também sinais de que tem algo estranho, que tem alguma coisa diferente acontecendo no seu corpo. E aí agora nós vamos passar para a quarta pergunta que tem a ver com o câncer de colo de útero. Existem vários tipos de HPV. Gostaria de saber os que realmente causam câncer de colo de útero. Sim, existem vários tipos de HPV.
o papiloma vírus humano. Mas, de forma geral, o que nós devemos estar atentas é para as formas de prevenir a transmissão desse vírus. Existem diversos tipos de HPV e eles podem ser classificados como de baixo ou de alto risco, dependendo do potencial cancerígeno desse patógeno. E a transmissão dele normalmente acontece por via sexual, onde um dos parceiros contaminados transmite o micro-organismo para o outro por via vaginal, oral ou anal. Pessoas contaminadas pelo HPV, homem ou mulher, eles normalmente apresentam lesões caracterizadas por verrugas desconfortáveis que podem causar o câncer se não forem tratadas. O mais comum deles é então o câncer de colo de útero, que nós estamos falando aqui, seguido do câncer de vagina, de vulva e de pênis. Uma das formas de prevenção que tem sido bastante divulgada é a vacinação para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos que tem sido oferecida gratuitamente pelo SUS. A vacina ela é uma aliada na profilaxia dessa cadeia de transmissão do vírus e ela tem sido considerada bastante efetiva, já que o HPV é um vírus muito comum, mais comum do que a gente imagina. Um resultado positivo de HPV num exame de rotina não deve ser um motivo de desespero, e sim um motivo de alerta para que você, mulher, possa, quanto antes, procurar o tratamento adequado para que ele possa ser implementado e você tenha sucesso nesse tratamento. E aí nós vamos para a quinta pergunta. Por que algumas pessoas conseguem tratar o câncer e outras morrem de câncer? E a resposta é que o diagnóstico precoce ele é determinante para um tratamento eficaz, ou seja, quanto antes diagnosticado, mais chances de sobrevida e mais chances de ter uma qualidade de vida independente da doença essa pessoa vai ter. Além disso, existem características particulares que estão relacionadas com a pessoa, com o paciente, existem características ligadas ao tipo de câncer e existem características relacionadas ao tipo de tratamento que essa pessoa recebe. Por exemplo, 2 mulheres podem ter câncer de mama e terem desfechos de tratamento completamente diferentes. Mas o principal fator é o diagnóstico precoce. Mesmo que seja um câncer com uma característica muito invasiva, se o diagnóstico precoce ele for feito, se o tratamento for iniciado o quanto antes, o desfecho pode ser diferente. Mesmo que não tenha possibilidade de cura, existe a possibilidade de se oferecer qualidade de vida para essa mulher. E agora nós vamos para a sexta pergunta, que é um pouquinho mais complexa. Com relação à quimioterapia superinvasiva, as sequelas variam de acordo com o tempo do tratamento ou a intensidade e quantidade da medicação? O tratamento oncológico ele é bastante complexo e, normalmente, ele é composto por procedimento cirúrgico, a cirurgia, sessões de quimioterapia e sessões de radioterapia. Sendo assim, uma paciente com câncer de mama, por exemplo, ela pode ser submetida a um procedimento cirúrgico para retirada daquele tumor, daquele nódulo, na sua mama. Em seguida, ela pode receber sessões de quimioterapia para matar as células que ainda possam estar ali na circulação ou nos tecidos ali adjacentes. E em seguida, ela também pode ser candidata a receber sessões de radioterapia para complementar o tratamento. E dependendo da extensão do câncer, do diagnóstico e do estadiamento desse câncer, o tratamento ele pode ser invertido. Ela pode receber inicialmente a quimioterapia ou a radioterapia para diminuir o tamanho do tumor e, em seguida, ela realizar o procedimento cirúrgico para a retirada daquele nódulo. A depender do plano terapêutico traçado com o médico assistente ou com a sua equipe, isso também é possível. E aí entramos nessa questão da quimioterapia. Como o objetivo da quimioterapia é destruir células doentes, no momento em que a paciente recebe o tratamento quimioterápico, esse medicamento ele vai agir nas células que têm potencial de crescimento. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o medicamento ele não identifica qual é a célula que vai receber esse tratamento e ele pode ser tão agressivo que tem a capacidade de destruir também as células saudáveis. Por isso, os efeitos da quimioterapia eles são tão desconfortáveis, dependendo do tipo de paciente, dependendo da característica do medicamento que é recebido.
dependendo do tipo de câncer. Então, algumas pacientes elas podem apresentar sintomas muito mais acentuados e outras não tão acentuados. Existem medicamentos quimioterápicos que também trazem efeitos colaterais específicos, né? Existem medicamentos que provocam muito mais náuseas e vômitos, por exemplo. Existem outros medicamentos que provocam a queda de cabelo. Existem medicamentos que provocam muita fadiga, muito cansaço. Então, a depender da característica do medicamento, da quantidade de medicamentos, é que os efeitos colaterais indesejáveis eles vão aparecer em menor ou em maior intensidade. Por isso é importante que um tratamento oncológico ele seja seguido por um médico especialista, um oncologista, para que ele possa avaliar e fazer toda essa dosagem de medicamentos, esse cálculo de dose e também implementar os medicamentos para melhorar o desconforto de todos esses efeitos colaterais, porque existem sim medicamentos para amenizar todo esse desconforto. Então, ao mesmo tempo em que é necessário um tratamento agressivo com quimioterápico, também é necessário implementar medicamentos que amenizem o desconforto e os efeitos colaterais indesejados desses medicamentos e desse tratamento. Já as sequelas causadas pelo tratamento quimioterápico, elas estão diretamente relacionadas à dose, à quantidade do medicamento que foi utilizado. Por exemplo, pacientes que fazem uso de medicamentos quimioterápicos para o tratamento de câncer de mama com um potencial cardiotóxico, ou seja, que podem causar lesões no coração, sim, essas lesões elas podem aparecer dependendo da intensidade, do tempo que essa paciente ficou exposta ao quimioterápico. Então, as sequelas elas estão relacionadas, sim, com a dose e o tempo de exposição ao medicamento. E agora nós passamos para a 7ª pergunta. Até que ponto o câncer pode ser tratado com o tratamento natural? E quando o tratamento só é eficaz com quimioterapia? O câncer é uma doença séria, grave, ameaçadora da vida e se não for diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada, pode matar. Isso nós não temos dúvida. O que nós precisamos nos lembrar é que Deus criou os nossos corpos em harmonia com Ele, em harmonia com a natureza, mas nós desenvolvemos hábitos perniciosos, hábitos de vida que estão completamente em desarmonia com aquilo que Deus planejou. E por isso nós vemos o aparecimento cada vez mais de doenças crônicas degenerativas e que nos impedem de termos uma saúde plena. A medicina natural é sim o meio que Deus providenciou para a prevenção e a cura de muitas enfermidades. Entretanto, quando nós falamos de câncer, é muito arriscado e pode ser até irresponsável nós não reconhecermos que muitas vezes o tratamento natural ele pode ser limitado para trazer o êxito na cura do câncer. Isto significa que diante de um diagnóstico de câncer, a recomendação profissional mais honesta e respeitosa é de procurar um especialista. O tratamento natural ele pode auxiliar na desintoxicação do organismo. Mas o combate à multiplicação de células tumorais malignas, ele deve ser ativo, rápido e muito certeiro. Sendo assim, o tratamento natural, pela sua própria característica, ele vai agir de uma forma diferente. Ele não tem essa característica de ser tão certeiro, rápido e eficiente para aquele tipo de tumor, para aquela célula maligna que está crescendo. Ele pode sim ser um aliado importantíssimo para auxiliar na prevenção e na diminuição de efeitos desconfortáveis, de desintoxicação do organismo, mas não tão certeiro no tratamento e na eliminação do câncer em si. E agora nós vamos para a 8ª pergunta. Mulheres que já tiveram câncer de mama ou outros tipos de câncer, elas podem engravidar após o tratamento? Essa pergunta traz questões muito delicadas, porque envolvem fatores emocionais, envolvem sonhos, construção de família, e sim, ela precisa ser abordada com muita responsabilidade entre o médico e todo paciente que estiver em idade fértil, ou seja, que ainda tem o potencial de formar sua família, de ter filhos, porque sim, o tratamento quimioterápico, radioterápico, o tratamento oncológico em si, ele tem um grande potencial de destruir também as células reprodutivas, ou seja, os óvulos e os espermatozoides.
É mais comum do que pareça, mas o tratamento oncológico pode sim provocar esterilidade. Isso porque, como nós já falamos anteriormente, a quimioterapia, por exemplo, ela vai destruir células que estão em crescimento e ela pode destruir sim células saudáveis e essas células podem ser as do sistema reprodutivo. Então, é muito responsável que o profissional envolvido, ele aborde essa temática com a mulher ou com o homem que será submetido a um tratamento quimioterápico para identificar se existem possibilidades existem planos a serem traçados e possibilidades de reprodução após o tratamento quimioterápico. Uma das alternativas que tem se mostrado uma solução para essa problemática da esterilidade após o tratamento quimioterápico é a criopreservação das células reprodutivas. Isso significa que os óvulos que estão ali no ovário dessa mulher, eles podem ser retirados por um procedimento simples, indolor, e da mesma forma os espermatozoides eles podem ser retirados e congelados para a utilização posterior ao tratamento. Isso não traz nenhum risco para o paciente ou para a paciente e pode ser a chance de ter filhos do seu próprio material genético posterior ao tratamento quimioterápico que é tão agressivo. Com essa reserva de material genético congelado de óvulos ou espermatozoides, as chances de uma reprodução, as chances de ter o seu filho, as chances de formar a sua família após o tratamento quimioterápico, ela pode ficar preservada. Então, a reprodução em laboratório pode ser uma alternativa capaz de satisfazer essa necessidade e essa demanda de formação e continuidade da família mesmo após esse tratamento tão agressivo. E aí nós vamos para a última pergunta, a 9ª pergunta, que diz assim: desde quando existe o câncer? E Jesus curou alguém com câncer? O câncer, assim como outras doenças, vieram pela desobediência às leis de Deus. E hoje, pela degeneração da raça humana, muitas dessas doenças e também algumas alterações genéticas, potencialmente causadoras de doenças graves, como o câncer, podem ser transmitidas de geração em geração. O que nós sabemos e que nós temos confiança é que Jesus ele é o médico dos médicos e que ele curou diversas doenças naquele tempo em que ele viveu sobre a terra, mas não só naquele tempo, ele cura até hoje. Hoje, Jesus ele opera milagres em nosso meio. O nosso Deus é um Deus de milagres, não só no passado, mas também nos nossos dias. E nós presenciamos cotidianamente os seus milagres na cura e no restabelecimento de diversos tipos de doenças. Mas é importante ressaltar que a maior cura que Deus deseja fazer em nós é a cura das chagas dos nossos pecados, é a cura desse câncer que quer destruir a nossa alma. Trabalhando com pacientes oncológicos há quase 20 anos, eu já presenciei sim pacientes que viveram milagres, que tiveram a sua saúde restaurada, mesmo diante de uma possibilidade de incurabilidade. Mas nós precisamos entender que, para além da cura física, o nosso Deus ele tem a cura espiritual. Para todos aqueles que se achegam a Ele com as suas dores, com as suas angústias, com os seus fardos. Então a cura é algo que nós podemos experimentar mesmo nos nossos dias. E Deus ele tem essa cura para nós. Nós precisamos viver o que Deus deseja para nós. Nós precisamos cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que o nosso corpo ele foi feito para viver em harmonia com as leis de Deus e com as leis da natureza. E essa cura espiritual que Deus deseja para nós, ela pode ser experimentada por cada uma de nós. Que nós entendamos o propósito de Deus para a nossa vida e que nós compartilhemos as bênçãos e as dádivas que nós recebemos diariamente do nosso Deus a todas as nossas amigas, a todas as pessoas que nos rodeiam, que nós sejamos luzes e que esse Outubro Rosa possa ser um momento de reflexão para cada uma de vocês, que possa ser um momento de aprendizado e que as informações compartilhadas durante todo esse período possam ser verdadeiras fontes de informação e de saúde para cada uma de vocês. Eu desejo a vocês uma semana abençoada na companhia do Senhor. Obrigada pela oportunidade.